Olá, eu sou Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Muito obrigada por estarem novamente comigo aqui em mais um vídeo nessa terça-feira, começando o mês de maio, que é mês de aniversário aqui do canal, o nosso terceiro aniversário. Sim, o Recontando Casos é um bebezinho ainda. Me conta aqui embaixo quando que você descobriu o canal, há quanto tempo você assiste o canal, se você tá aqui desde o comecinho, desde a época que eu não tinha nada quase de inscritos, me conta que eu quero muito saber. E se você tá chegando hoje pela primeira vez aqui no canal, eu espero muito que você goste aqui do vídeo e depois se inscreva aqui e venha fazer parte da nossa família Recontando Casos. Eu sempre falo que aqui só tem gente boa. Eu não quero dar muitos spoilers aqui pro que teremos em maio como comemoração desse aniversário, então eu quero pedir para vocês ficarem sempre ligadinhos na comunidade aqui do canal. Mais um motivo para você conferir a inscrição, ver se tá tudo ok, tá? Porque é por lá que eu vou contando tudo para vocês. Já vou avisando que teremos live. E ao contrário dos outros anos que eu fiz uma live só de aniversário no mês, esse mês teremos duas, tá? Pelo menos duas. E eu vou sortear uma coisinha, é um mimozinho que eu fiz para vocês, tá bom? Então eu espero vocês nessas lives, fiquem de olho aí na comunidade que eu vou avisar tudo por lá. Então chega de blá blá blá, como diria Geisiele, e vamos para o caso de hoje. O caso de hoje eu já tinha assistido há algum tempo, assim, na época que nem canal eu tinha, que eu só ficava escutando aqui casos criminais enquanto eu limpava a casa. Eu não lembrava exatamente onde eu tinha assistido esse caso, mas ele estava lá no fundo da minha cabeça. E aí um dia, pesquisando casos aqui para trazer para o canal, uma capa me chamou a atenção, uma capa de um vídeo aqui no YouTube. Era de um documentário bem pequenininho, gringo, de 10 minutos, mas foi o suficiente relembrar desse caso e eu começar a pesquisar mais, porque eu queria trazer aqui para vocês. Depois, nessa minha pesquisa aqui, eu lembrei que eu tinha assistido esse caso no Discovery Investigação, naquela série que eles faziam, acho que ainda fazem, né, do Vivendo com o Inimigo. Então eu fui atrás de todos os detalhes possíveis aqui, né, sobre esse caso, trouxe aqui e hoje eu vou recontar para vocês o caso de Corey Brininger. Corey Brininger era filho de Robert Brininger e ele não tinha um relacionamento com a mãe biológica, porque, segundo as fontes, ela os abandonou quando Corey ainda era bem pequenininho. Pai e filho moravam em uma cidade chamada Mark Center, em Ohio, nos Estados Unidos, e o relacionamento dos dois era muito, muito bom, sempre muito amoroso. Eles passavam sempre muito tempo juntos quando Corey era bem pequenininho, porque o pai praticamente o criou sozinho. E depois, à medida que o tempo foi passando, os dois amavam sair aos finais de semana para pescar juntos. E quando isso acontecia, era nítido ver o quanto o pai, o Robert, gostava de passar esse tempo com o filho, o quanto ele sempre estava sorrindo quando estava com o Corey e vice-versa, né? O Corey também amava passar o tempo com o pai. Quando o Corey tinha ali cerca de 4, 5 anos mais ou menos, a dinâmica ali entre os dois começou a mudar um pouquinho, porque o Robert começou a namorar com uma mulher chamada Judith Hockey. A Judith, ela nasceu em 9 de janeiro de 1967 e ela sempre foi descrita, quando criança, como feliz, extrovertida, até que ocorreu um evento bastante trágico. Ela foi atingida por um carro quando ela era bem novinha e ela teve lesões muito graves por causa desse acidente. Eram lesões que exigiam cuidados a longo prazo. Ela ficou muito tempo, né, recebendo esses cuidados até que ela estivesse bem. Devido a isso, nesse período, ela perdeu o contato ali com os amigos, ela não conseguia sair brincar, ela também teve dificuldades na escola, mas depois de algum tempo ela se recuperou e conseguiu viver normalmente. Mas esse aqui foi o primeiro desafio, a gente pode dizer, da vida da Judith, porque ela teve muitos outros. Para começar, foi o casamento dos pais. Eles não tinham um casamento feliz, eles acabaram se divorciando. A Judith ficou morando com a mãe, que se casou novamente, e o casamento, esse novo casamento da mãe, também era péssimo. A Judith sentia muita falta do pai e ela não gostava do padrasto, então a tensão ali na casa era constante.
A Judith pediu várias vezes para a mãe que ela queria morar com o pai biológico, queria sair de casa, mas a mãe não permitia isso. Na verdade, ela dizia que a Judith só poderia sair de casa quando ela completasse a maioridade. A Judith não queria esperar, então um pouco antes dela terminar os estudos, eu acredito que no ensino médio, ela saiu de casa e foi atrás do seu pai biológico. Ela não ficou muito tempo morando com o pai, não se tem muitas informações do que aconteceu, mas ela conheceu um rapaz, ela começou a namorar com esse rapaz e ela se mudou com ele para o Alasca. Esse relacionamento não durou muito tempo, então a Judith sai do Alasca e vai morar em Ohio. Em 1991, a Judith conheceu um homem chamado Scott e com ele ela teve uma filha. Só que parece que todos os relacionamentos da Judith aqui eram turbulentos, né? Ela não conseguia um relacionamento que trouxesse paz para ela, porque esse relacionamento também não durou. Eu não consegui informações se ela chegou a se casar com esse Scott, mas eles tiveram uma filha, né, juntos, e quando eles se separaram, quem ficou com a filha no tempo integral foi o pai, o Scott. A Judith, ela visitava a filha ia passar final de semana com a mãe, essas coisas, mas ela vivia a maior parte do tempo realmente com o pai, com o Scott. Bom, mas finalmente em 1998 parece que as coisas melhoraram para Judith porque ela conheceu o Robert, como eu mencionei no início do vídeo. O Robert sempre foi um homem muito trabalhador, que, como eu disse, amava muito seu filho, mas ele sentia essa falta de ter uma família completa, né? De ter ali uma mulher na casa para ajudar também na criação do Corey e também para fazer companhia para ele. Então, agora ele estava muito feliz com a Judith, de ter encontrado ela, e eles se deram muito bem já de primeira. E ele também estava muito feliz porque agora o Corey teria ali uma figura feminina dentro de casa. O casal se dava muito bem, eles tinham várias coisas ali em comum, gostavam de passar tempo juntos, então as coisas aconteceram bem rápido. Depois de um breve namoro, eles resolvem morar juntos e eles vão morar então na cidade que eu já mencionei, que é Mark Center, em Ohio. Mais tarde, eles se casam, então eles oficializam tudo e a Judith, inclusive, adotou o Corey. Parecia um encontro, assim, muito feliz na vida de todo mundo, né? Como eu mencionei, o Robert queria uma família completa, a Judith sempre sonhou em ter um relacionamento estável, um relacionamento que desse a ela paz, já que ela sempre teve esses relacionamentos turbulentos desde dos pais dela, né? E depois esses relacionamentos que não duraram muito. Então, tava todo mundo feliz. E nessa nova dinâmica, as coisas ali começam a se encaixar de formas diferentes, né? Eles começam a entender como que vai funcionar essa nova rotina agora dessa nova família. O Robert, ele trabalhava em uma siderúrgica e ele trabalhava em uma cidade próxima, uma cidade vizinha. Ele trabalhava sempre em turnos noturnos, o que deixava ele bastante exausto durante o dia. Na verdade, ele dormia a maior parte do dia, então ele não conseguia ficar o tempo inteiro ali com o Corey. Então, durante esse tempo, quem estava ali cuidando do Corey era a Judith. E as coisas estavam funcionando dessa maneira, todo mundo se entendia. Muitas vezes a Judith recebia a filha dela também para ficar ali na casa, todo mundo se dava bem. Porém, depois de algum tempo, o Corey começou a mudar o comportamento dele e demonstrar um comportamento bastante incomum. Ele parecia mais revoltado. E isso foi estranho porque o Corey sempre foi descrito como uma criança mais quieta, comportada, educado, até às vezes bastante introspectivo, mas assim, que sempre foi muito ligado ao pai, sempre foi muito amoroso, ele ia bem na escola, ou seja, ele não dava problemas. Só que depois de alguns anos, conforme o Corey foi crescendo, ele começou a ser mais arredio, como eu falei, mais rebelde. Ele desobedecia ao pai, ele deixava o pai bastante irritado. Parecia que até ele fazia meio que de propósito tudo isso. Teve uma vez, inclusive, que o pai estava dormindo, porque como eu falei, o pai dormia durante o dia. O Corey chegou simplesmente com uma xícara com água e jogou no pai enquanto ele dormia. Algo muito estranho, assim, obviamente, né, que o Robert começou a se irritar com o filho. O Corey, ele também sempre teve uma relação muito boa com os avós. Ele passava alguns finais de semana na casa dos avós, só que ele começou a reclamar dos avós. Ele disse que o seu avô o bateu com um cinto e que ele não queria mais voltar lá. E o pai,
Ele via o comportamento do Corey e ele ficava, obviamente, muito chateado, porque tinha mudado muito. Muitas vezes o Robert ficava, assim, bem nervoso, né? A ponto de querer bater no Corey. E muitas vezes quem separava, assim, quem amenizava ali a situação era a Judith. Ela que não deixava o Robert bater no Corey. Muitas vezes sendo ela própria que lidava ali a maior parte do dia com a rebeldia do Corey. A tensão, assim, parecia que crescia cada vez mais, sabe? As coisas já não estavam mais tão legais quanto eram no início, a família não estava mais feliz. E tudo chegou num ponto muito crítico. Chegou no limite, quando o Corey tinha 10 anos. Era dia 3 de novembro de 2003, parecia um dia normal. O Corey tinha ido à escola e ele era deixado na frente de casa ali pelo ônibus escolar. Ele sempre chegava um pouquinho antes das 4 da tarde. O ônibus parava ali na frente de casa, ele descia. Nesse dia específico, a Judith estava na parte de fora da casa, então ela recebe o Corey. Mas ela não entra na casa, ela foi para uma venda de garagem que tinha ali em uma casa próxima. Ela até chama o Corey para ver se ele não queria ir com ela nessa venda de garagem, mas ele disse que não. E ela falou então que era para ele entrar na casa porque o Robert tinha acabado de acordar, né? Lembrando que ele dormia durante o dia, então ele tinha acabado de acordar para enfrentar mais um dia de trabalho, né? Porque ele começava a trabalhar à noite. Então tava tudo certo, o Corey entrou na casa, ia conversar com o seu pai, beleza. Só que o que aconteceu alguns minutos depois disso foi um barulho. E esse barulho era bem característico. Era um tiro sendo disparado. E ele vinha de dentro da casa da família. Logo depois do barulho, uma ligação para o 911 é feita. E quem estava ligando era o próprio Corey. O Corey então disse ao atendente que ele tinha acabado de atirar no seu pai, mas que tinha sido um acidente. E ele estava muito desesperado nessa ligação. Ele mencionou, no meio de lágrimas e muito desespero, que ele estava tentando entregar a arma para o seu pai quando, de repente, essa arma disparou. A pessoa que atendeu o Corey deu algumas instruções para ele para que ele tentasse fazer a manobra de reanimação cardiopulmonar. Ele tentou seguir as instruções, mas é dito que ele não conseguiu, ele estava muito nervoso, muito desesperado e ele também era um menino pequeno perto do pai. A polícia chegou rapidamente ali na casa da família e quando eles chegaram, eles se depararam com uma cena muito horrível. O Robert, ele estava deitado na cama do quarto. E, infelizmente, ele não estava se movendo, não estava respirando. Havia uma ferida de entrada bem visível na cabeça e não havia dúvida para ninguém que estava ali que, infelizmente, o Robert tinha falecido. O Robert, ele estava com 34 anos apenas quando ele morreu. Um dos policiais ali tenta, então, conversar com o Corey. E, como eu disse, o Corey, ele estava muito, muito desesperado. Ele chorava muito, ele ficava dizendo o tempo inteiro que a culpa era dele. E ele queria mostrar exatamente o que tinha acontecido, ele queria explicar. Ele disse que ele e o pai estavam ali treinando, na verdade o pai estava ensinando o Corey já há alguns dias a manusear a arma para que o Corey pudesse caçar com ele. Então ele estava aprendendo a mexer na arma. Quando chegou no momento ali que eles estavam, né, falando sobre isso, o Robert pediu então para que o Corey pegasse, era uma espingarda, e entregasse para ele. Ele disse então que ele foi pegar essa espingarda, ele estava no outro canto do quarto e quando ele foi pegar, em algum momento, ele esbarrou o dedo no gatilho, a arma disparou e atingiu o pai. O Corey, ele não conseguia parar de falar que ele era o culpado e ele pedia desculpas, ele dizia que ele não queria ter tirado a vida do pai. E os policiais tentavam acalmar o Corey, né? Eles falavam pra ele, calma, você não fez por mal, foi um acidente, a gente vai cuidar de tudo isso. Os policiais começaram também, obviamente, a analisar mais a cena ali. E uma coisa que chamou a atenção da polícia é que o Robert, ele estava com protetores de ouvido, né? Protetores auriculares. E eles perceberam também que ao redor da cama existiam várias revistas de caça. Então parecia realmente que o pai estava ali tentando ensinar alguma coisa pro filho quando tudo aconteceu. De repente, a Judith chegou na casa, ela viu essa comoção na frente da casa, então ela entrou desesperada. Ela viu o Corey muito desesperado também, chorando, e ela foi imediatamente abraçá-lo. Só que ela
teve uns segundos ali que ela não entendia exatamente o que estava acontecendo. Quando ela entendeu e ela viu, né? Ela chegou a ver o Robert naquele estado. Ela viu que o seu marido tinha morrido. Ela ficou em estado de choque. É dito que ela parou de falar qualquer coisa, mas mesmo assim ela não largou do Corey. Ela continuou abraçando o Corey ali para confortá-lo. É lógico que os policiais foram também falar com a Judith, né? Para saber o que tinha acontecido naquele dia. E ela contou que foi basicamente um dia normal, nada fora da rotina. Falou o que eu já disse aqui pra vocês, né? Que o Robert estava dormindo, daí ele acordou. Foi mais ou menos o momento que o Corey chega em casa da escola. E ela estava saindo para ir nessa venda de garagem. Que ela chamou o Corey para ir com ele. Ele disse que não queria ir com ela. E aí ela foi sozinha. Ela disse que realmente o Robert estava já há alguns dias ensinando o Corey a caçar, a manusear a arma, enfim, aprender todas essas coisas. Que inclusive eles até estavam praticando o tiro. O Corey tentou atirar em algumas latas. Uma coisa chamou a atenção dos policiais depois que a autópsia do Robert saiu. Uma coisa que não condizia muito com a versão dada pelo Corey. O Corey, ele disse que ele estava do outro lado do quarto quando ele foi pegar essa espingarda e a espingarda disparou, né? Só que a autópsia disse o contrário. A autópsia disse que o Robert muito provavelmente foi baleado muito de perto. Outra coisa também, né, que chamou já a atenção dos policiais na cena foram aqueles protetores de ouvido, porque dava a entender que ele estaria dormindo com os protetores de ouvido, já que ele dormia de dia, então ele usava para conseguir ali ficar com menos barulho, né, no ouvido. E era estranha essa história de que ele estava falando com o filho com protetores no ouvido. Mas apesar desses detalhes aqui, esse caso foi encerrado e foi encerrado como um acidente. Bom, mais uma vez a Judith estava sozinha, né? E agora, apesar da dor de ter perdido o marido dessa forma, ela continuou ali levando a sua vida ao lado do Corey, porque, como eu falei para vocês, ela era a mãe adotiva dele. Ela sabia da dor que ela estava sentindo de perder o marido, mas ela entendia que o Corey tinha perdido seu pai, então ela ficou do lado dele. E foi uma tragédia para todo mundo que conhecia a família, né? Mas os dois aqui, o Corey e a Judith, tentaram levar a vida da melhor maneira possível. Anos se passam e enquanto o Corey foi crescendo, ele em todos os momentos da sua vida se lembrava do que tinha acontecido com o pai, né, o quanto ele sentia falta do pai e que o que tinha acontecido com o pai era culpa dele. Então não foram anos fáceis para o Corey e essa angústia, essa dor, essa saudade parecia sempre piorar, na verdade. Mas ele precisava continuar. Quando Corey estava com 19 anos, ele estava prestes a se formar no ensino médio e ele estava, obviamente, passando por uma fase bastante difícil da vida dele. Como eu falei, ele sempre lembrava do pai, agora ele ia se formar, o pai não estava com ele. Mas nas últimas semanas aqui de aula, o Corey tinha uma atividade na matéria de inglês, que seria o nosso português aqui, né? Que ele tinha que fazer uma redação contando algo que ele se arrependia muito na vida. Ou algo que ele nunca contou para ninguém. Isso era uma atividade para todos ali que estavam no último ano do ensino médio. E a professora, ou professor, não sei exatamente que deu essa atividade, disse que manteria sigilo de tudo que os alunos escrevessem nessa redação. E foi nesse momento, então, que o Corey resolveu contar sobre a morte do pai. E ele queria, na verdade, contar nessa redação o que realmente tinha acontecido no dia 3 de novembro de 2003. Eu vou ler o que ele escreveu no final da redação. Ele termina, né, essa redação com um breve recado para a professora também. E ele escreveu o seguinte, abre aspas, sim. Eu matei o meu pai, mas não do jeito que todo mundo pensa. E eu sinto muito, pai. Eu espero que você tenha me perdoado. Não sei se são 1.500 palavras, eu não vou contar. Confio em você e eu acho que você fará a melhor coisa com isso. Por favor, me perdoe. Eu realmente não sou uma pessoa má. Foi tudo culpa da Judith. Fecha aspas. Bom, então vamos lá. Como assim culpa da Judith? Se ele mesmo está falando que ele tirou a vida do pai. Eu só quero esclarecer antes da gente começar que tudo que eu vou contar agora aqui
eu tirei de um documentário onde o próprio Corey relata as coisas, tá? O relacionamento dele com a Judith. Então, vamos lá. O Corey disse que no início, quando ele conheceu a Judith, tudo ia muito bem. Ele achava ela, inclusive, muito legal, muito doce, amorosa. Ele tinha até um jeito carinhoso de chamar ela de Senhora do Cabelo Amarelo. Então, o relacionamento era maravilhoso. Só que isso começou a mudar. Como eu falei pra vocês, o Robert trabalhava muito, ficava muito tempo fora e o Corey ficava aos cuidados da Judith, desde muito pequenininho, porque eles se conheceram ali quando o Corey tinha mais ou menos 5 anos. As coisas começaram a ficar um pouco estranhas até antes da Judith se mudar com o Robert, quando eles ainda estavam só namorando. Quando eles ainda estavam namorando, o Robert deixava o Corey na casa da Judith quando ele ia trabalhar. E algumas vezes também a filha da Judith estava junto. Então o Corey ficava com a filha da Judith ali enquanto o pai estava trabalhando. E é dito que a filha da Judith, ela tinha mais ou menos a mesma idade aqui do Corey. Talvez assim, pouca coisa mais velha. Então, o Corey disse que ele começou a perceber que a filha da Judith podia fazer tudo o que ela quisesse, mas ele não. E teve um momento bastante específico que o Corey percebeu que a Judith tinha mudado completamente com ele. Uma das exigências da Judith era que o Corey nunca entrasse no armário da filha dele, né? No armário que ela tinha na casa. E lembrando que os armários lá nos Estados Unidos é um pouco diferente do nosso aqui, né? É quase que um mini quartinho assim, onde você realmente pode entrar. Você já deve ter visto em algum filme americano, alguma série, né? Então, imaginem esse tipo de armário. Então, a Judith, ela falava pro Corey que ele não podia entrar no armário da filha. Mas teve um dia que eles estavam no quarto da filha da Judith e a filha da Judith falou para o Corey: "Ah, quanto tempo você consegue ficar dentro do meu armário? Você tem medo do escuro?" Meio que desafiando o Corey. E ela praticamente empurrou o Corey para dentro desse armário. Quando o Corey estava lá, ela fechou o Corey dentro do armário e ela foi correndo contar para a mãe, falando que o Corey tinha entrado no armário dela, o que a Judith disse que era extremamente proibido. Quando a Judith foi até o quarto, ela tirou o Corey do armário e ela deu uma surra muito, muito grande nele. O Corey disse que foi algo tão extremo que ele ficou muito confuso com aquilo, ele nem sabia como reagir àquela cena. Ele disse também que depois disso, a Judith o proibiu de comer qualquer coisa na casa e até de beber água. Ele não podia mais falar, ele tinha que ficar sentado num canto, ele não podia mais brincar naquele dia, era como se fosse realmente um castigo. E ele disse também da dor que ele estava sentindo. Poucos minutos antes ali do pai, do Robert, chegar na casa para buscar o Corey, lembrando aqui que essa situação que eu tô relatando era quando eles namoravam apenas, a Judith chamou o Corey num canto e disse que ele estava proibido de contar qualquer coisa para o pai dele, que inclusive era para ele dizer que ele tinha se divertido muito ali na casa com ela e que ele queria voltar. A partir daquele momento, por causa da surra que ele levou, ele desenvolveu um medo muito grande da Judith. Ele entendeu o que ela era capaz de fazer. E lembrando que estamos falando de uma criança aqui de 5 anos. Quando o Robert foi pegar o Corey nesse dia, ele seguiu as instruções da Judith. Ele falou para o pai que ele tinha se divertido e que ele queria voltar. É dito que o Corey, ele era uma criança bastante vulnerável e que tinha sofrido bastante com o abandono da mãe. E a Judith se aproveitou disso. Ela entendeu que ele tinha essa fragilidade. Bom, logo depois disso foi quando a Judith então foi morar junto com o Robert, eles se casam, a Judith adota o Corey e as coisas não melhoram, porque agora a Judith está o tempo inteiro com o Corey. E o Corey relata que quando o pai estava em casa, a Judith era um amor com ele, ela deixava ele fazer o que ele quisesse, ela tratava bem, enfim, né? Fazia tudo o que uma mãe deve fazer para uma criança. Mas era o pai sair para trabalhar que as coisas mudavam completamente. O Corey disse que chegou num ponto que ele não podia fazer nenhum barulho dentro de casa, que ele era espancado. Em algumas épocas isso acontecia todos os dias. Ela tomava um certo cuidado para não deixar marcas no Corey, ou as marcas que ficavam eram em lugares que não eram tão visíveis assim, mas quando acontecia do Corey ter algum hematoma mais visível, ela preparava na banheira, uma banheira com água gelada e gelo, e fazia o Corey ficar lá por vários minutos. E muitas vezes ela segurava a cabeça do Corey embaixo da água, sendo que uma dessas vezes, pelo menos, ele chegou a desmaiar.
Quando o Corey tá contando tudo isso no documentário que eu assisti, ele se emociona muito, principalmente nessa hora que ele tá falando da banheira. É muito difícil a gente imaginar um adulto fazendo isso com uma criança, né? E imagina ele lembrando de como foi. E a dinâmica da casa ali também não favorecia muito com o que o Corey falasse com o pai. Porque quando o Corey estava acordado, o pai estava dormindo. E aí, quando o pai acordava, ele já saía trabalhar e o Corey ia dormir. Então, ela tinha um controle muito grande e o Corey também tinha muito medo, né? Ele tinha medo de contar, ele tinha medo do que ia acontecer com ele, porque ele já estava entendendo aqui, né? A dinâmica, tudo que ela era capaz de fazer com ele. Nos finais de semana, o Corey visitava os avós, mas a Judith também ia junto, né? E o Robert também. Então, quando eles estavam na casa dos avós, a única coisa que o Corey queria era tentar aproveitar ali o máximo possível e tentar não irritar a Judith. Então, novamente, ele não falava com ninguém. Teve um momento aqui que a Judith, ela começou a fazer algumas gravações do Corey. Ela pedia pro Corey dizer nessas gravações o quanto ele estava feliz com ela, o quanto ele estava se divertindo. E é de cortar o coração ver essa imagem. Eu vi nesse documentário. Só que assim, esse documentário que eu assisti, gente, é alguém que gravou no Discovery e jogou no YouTube. A imagem tá péssima. Eu vou ver se eu encontrar, vocês já devem estar vendo aí, de uma imagem melhor, ou pelo menos uma foto. Mas é de cortar o coração de ver ele tá numa mesa, assim, com os braços apoiados na mesa. Não é uma criança feliz, não é uma criança que tá se divertindo. E o Corey tá só repetindo, né, as instruções da Judith. Teve um momento que o Corey foi para a casa dos avós no final de semana e ele falou para os avós que ele queria morar com eles, que ele não queria mais morar com o pai, que ele era mais feliz com os avós. Ele não disse o porquê nem nada, ele só falou que ele queria muito morar com os avós. E a Judith descobriu isso e ela não gostou nada do que o Corey falou. O que ela fez para lidar com essa situação foi, em uma das vezes que o Corey voltou da casa dos avós, a Judith chegou pro Corey e disse o seguinte: olha, você vai falar pro seu pai que você não quer mais voltar para a casa dos seus avós porque o seu avô te bateu com um cinto. E é isso que você vai falar. E ela o ameaçava, obviamente, o Corey já tinha muito medo da Judith, e ele apenas faz o que ela pediu para ele fazer. Ele fala exatamente isso para o Robert. O Robert, ele ficou, assim, bastante assustado com essa informação, ele acolheu o filho, falando que ele não precisaria, então, mais voltar para a casa dos avós. Inclusive, depois disso, realmente, o Corey não teve mais contato com os avós, eles se distanciaram completamente, e tudo era o que a Judith queria, né? Queria isolar esse menino o máximo possível para que ele não falasse nada para ninguém. O Corey também relata que o momento feliz do dia dele era quando ele ia para a escola, que lá ele conseguia desligar de tudo que estava acontecendo na casa. E o que aconteceu na escola é que em alguns dias, mesmo num calor extremo, o Corey ele ia vestido com manga comprida, gola alta, né, calça comprida, tudo para esconder os hematomas que a Judith tinha deixado nele. E uma professora ou diretora, não sei exatamente, percebeu isso, né? Ela chegou pro Corey e falou: você não tá com calor? Você não quer tirar essa blusa? E ele disse que nesse momento ele pensou em falar alguma coisa, mas o medo novamente o paralisou, né? Ele era apenas uma criança aqui. E ele apenas respondeu dizendo que era a blusa preferida dele, ele gostava de usar daquela forma. E a professora, mesmo que um pouco desconfiada, ela aceitou essa explicação do Corey. O Corey, ele fala no documentário que ele até queria que ela tivesse feito alguma coisa, assim, tivesse sentido, né? Tivesse insistido um pouco mais. E ele também se lembra, sendo essa criança que, num calor muito grande, estava sentada sozinha num balanço, com blusas de manga comprida, calça, gola alta, morrendo de calor e sem brincar, triste com o que estava acontecendo. Ele até fala, assim, que se ele pudesse reencontrar com si mesmo, né, quando ele estava nessa fase, ele só queria abraçar o Corey lá de trás e falar: conta pra alguém, fala o que tá acontecendo, você não tem culpa de nada. Acolher essa criança, né? É bastante emocionante ver o Corey contando da infância dele. Ah, e uma coisa também que ele não contou pra professora, porque tudo que tinha que ser resolvido na escola, era a Judith que ia resolver e não o pai. Então, por exemplo, se eles chamassem o responsável ali do Corey, eles chamariam a Judith e ele sabia que ele ia apanhar. Bom, aí chega o momento que a Judith começou a pedir pro Corey para ele desobedecer o pai,
né, para ele ser essa criança realmente rebelde. E ela também gravava esses momentos. Ela pedia pro Corey quebrar as coisas dentro de casa, para chorar, para gritar, para xingar. E aí ela o gravava e depois mostrava essa gravação para o Robert, para dizer, olha como seu filho tá mal criado, olha o que tá acontecendo, ele tá virando muito rebelde. E o pai, ele tava acreditando em tudo isso, que o filho tava se transformando por algum motivo. Então, o Robert, ele começou a ficar chateado com essa situação, frustrado com o filho, ele ficava bastante nervoso com o Corey. Várias vezes, eu não sei se ele chegou a realmente bater no Corey, mas nas fontes dá a entender que várias vezes isso quase aconteceu e só não aconteceu porque a Judith, aí nesse momento, ela entrava em ação como uma mãe querida e ela impedia com que o Robert batesse no Corey. Ela queria fazer esse papel da mulher que queria a paz da família, que ela não queria violência, sendo que ela estava fazendo coisas muito piores com o Corey quando o Robert não estava em casa. Inclusive, teve aquela situação que eu mencionei para vocês do Corey jogando água no pai enquanto o pai estava dormindo. Quem pediu pro Corey fazer isso foi a Judith, claro. E o Corey não queria fazer isso, ele não queria acordar o pai, ele não queria molhar o pai. Mas ele fez porque ele sentia que era melhor simplesmente ele obedecer a Judith. E foi nessa situação que o Corey ouviu palavras duríssimas do pai, porque o pai acordou com tanta raiva, ele já estava tão farto da rebeldia aqui, entre aspas, do filho, né? Que ele disse para o filho que ele queria que o Corey nunca tivesse nascido, que ele se arrependia de ter tido o filho. E isso é muito duro de ouvir, né? De um pai, de uma mãe, em qualquer idade. Ele também ficou muito bravo com o Corey, né? Ele quase foi pra cima do Corey. E é lógico que a Judith estava lá nesse momento para evitar que isso acontecesse, porque, claro, ela é muito boazinha. O Corey, ele disse que quando ele obedecia a Judith, quando ele fazia o que ela tinha pedido, as coisas acalmavam. Ele ficava ali alguns dias e semanas sem que ela fosse violenta com ele. Então ele entendeu também que era uma forma dele sobreviver naquela casa. Eu preciso fazer o que ela tá pedindo, porque daí eu vou ficar um período aqui em paz. E essa foi a dinâmica durante todos esses anos, até o Corey fazer 10 anos. Quando o Corey fez 10 anos, vocês já, né, se lembram aqui que foi exatamente a idade que ele atirou no pai. Então, como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? E por que o Corey dizia na redação que era culpa da Judith? Quando o Corey estava nessa idade, já fazia aí 6 anos, basicamente, que ele estava convivendo com essa mulher, né, a manipulação dela, a violência dela e o medo que ele sentia. Bom, a Judith, então, chama o Corey um dia e fala que ela tem uma novidade para contar para ele. Ela começou a contar para o Corey que o pai, que o Robert, estava com um câncer no cérebro. Ele tinha acabado de descobrir. E, inclusive, que esse câncer era terminal, não tinha o que fazer. Ele teria aí apenas alguns meses de vida. O Corey disse que ele não entendia muito bem, ele sabia que era algo bem grave, mas para uma criança de 10 anos talvez não seja uma informação que ela absorva facilmente. E o Corey perguntou então para Judith por que o pai não falou nada para ele. E a Judith então explicou que o Robert não queria que o Corey soubesse do câncer. E mais do que isso, ela também disse que ela e o Robert tinham bolado um plano para que a família ficasse bem depois que o Robert falecesse do câncer. E que eles precisariam da ajuda do Corey. O plano era o seguinte: já que o Robert iria falecer nos próximos meses, eles decidiram que era melhor ele morrer por causa de um tiro acidental. Que dessa forma, a família, que no caso é a Judith e o Corey, eles receberiam o seguro de vida. Coisa que não aconteceria se o Robert falecesse de câncer. Essa foi a explicação que a Judith deu para o Corey. Uma criança de 10 anos está recebendo essa informação e essa instrução. E ela deu detalhes, né, de como isso iria acontecer. Ela falou que o Corey teria que chegar para o pai e falar o seguinte: pai, eu quero que você me ensine a caçar, eu quero que você me ensine a manusear uma arma. E aí, quando o pai estivesse ali ensinando alguma coisa para o Corey, ele
atiraria no pai de propósito, né? Só que depois eles iriam falar que era um acidente. E ela, inclusive, disse pro Corey que o Robert, ele estava sabendo de todo esse plano. Que ele só não queria tratar isso diretamente com o Corey, porque seria muito doloroso, né? Falar tudo isso com o filho. Então, era ela que estava falando. Mas que o pai estava totalmente de acordo. E o Corey, ele se lembra que foi um dos momentos mais confusos da vida dele, porque ele disse que ele jamais queria machucar o pai de forma nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, ele ficava tentando entender o que estava realmente acontecendo com o pai, né? Ele iria falecer nos próximos meses e ele queria deixar a família bem. E outra coisa que aconteceu quando a Judith falou tudo isso pro Corey é que ele já estava acostumado a obedecer a Judith. Tudo que ela pedia, o Corey fazia, baseado em tudo que eu já expliquei aqui, né? O medo, a manipulação, enfim. Então, no dia 2 de novembro de 2003, era o dia que o Corey deveria seguir as instruções, né? E ele fez isso. Ele chamou o pai, então, nesse dia, no dia 2, e falou: pai, eu quero que você me ensine a caçar, me ensine a manusear a arma. O pai, ele ficou bastante animado nesse momento. Ele pega ali todos os materiais que ele precisaria, né? E ele leva o filho ali para um outro local e começa a ensinar as coisas básicas ali que ele ia precisar para caçar. E o Corey se lembra do quão animado o pai estava, assim, parecia que o pai estava até orgulhoso com esse momento, assim, sabe? De ele estar ensinando tudo isso pro filho. E fazia já algum tempo que os dois não ficavam sozinhos, né? Fazia um tempo já que o Corey não tinha esse momento de pai e filho. Então, foi um momento feliz. E teve, então, um momento que o pai entrega a espingarda carregada para o filho, para que ele mirasse, atirasse em alguma coisa, não sei exatamente. E o Corey, ele sabia, né, das instruções da Judith. Ele sabia que era esse o momento que ele tinha que atirar no pai. Mas ele não conseguiu ir em frente. Ele se lembra que ele ficou muito nervoso e ele também se lembra do quão feliz estava aquele momento. E ele também fala que ele se lembra desse momento todos os dias e que foi o último momento que ele se divertiu com o pai. Bom, quando o Robert e o Corey, eles voltam para casa, a Judith, ela ficou com uma cara de choque, porque ela achou que o Corey realmente ia obedecê-la e que o plano, né, seria feito com sucesso. E isso não aconteceu. O Corey disse que ele percebeu que a Judith estava muito brava, que era só olhar para os olhos dela, assim, ela estava possessa. Ela imediatamente esperou o Robert sair de cena e ela foi até o Corey, ela puxou o braço dele com muita violência e cobrou do porquê ele não a obedeceu dessa vez. Ela começou a dizer se ele tinha esquecido dos planos do pai, se ele não queria fazer o que o pai estava pedindo, se ele se lembrava que o pai ia falecer daqui a alguns meses e eles não teriam nada. O não teriam nada seria o dinheiro. E ela disse: da próxima vez que eu falar para você fazer algo, eu espero que isso seja feito. E se você não fizer, eu te prometo que você vai se arrepender. E então, foi quando o dia 3, né, o dia seguinte, chegou. Segundo o Corey, agora a versão dele, ele chegou da escola como um dia comum, ele queria entrar na casa, fazer as coisas que ele estava a fim de fazer, mas antes que ele entrasse na casa, ele foi abordado pela Judith. Vocês lembram que eu falei no início que nesse dia a Judith estava ali para receber o Corey, não era algo que ela fazia sempre, ela fez nesse dia porque ela queria pegar o Corey ali antes que ele entrasse na casa. Se ele entrasse na casa, ele iria acordar o Robert. Sim, o Robert estava dormindo. E era por isso que ele estava usando os protetores de ouvido. O Corey, ele disse que estranhou a Judith ali, né? Esperando ele descer do ônibus. Ela nunca fazia isso, mas ele já entendeu. Ela começou a dar as instruções para ele novamente. Ela disse que o Robert estava dormindo, que ele estava com os protetores, então ele não ia escutar o filho entrando em casa. Ela também disse que a espingarda estava carregada na lavanderia, e que tinha chegado o momento que ele iria cumprir o plano. Ele deveria entrar, pegar a arma, atirar no pai enquanto o pai dormia e depois disso ligar para a polícia. E foi, gente, exatamente o que aconteceu. Dessa vez, o Corey obedeceu a Judith, né? Essa criança de 10 anos que passou por todos esses anos aqui de manipulação, de violência, de medo. Ele vai obedecer a Judith.
E ele faz exatamente o que ela pediu, ele entra na casa, ele vai até a lavanderia, ele pega a arma, ele vai até o quarto do pai. O pai estava dormindo com os protetores de ouvido e ele levanta a arma então em direção ao pai e ele puxa o gatilho. Só que nada aconteceu nesse momento. A arma não funcionou. O Corey, ele disse que ele ficou muito assustado nesse ponto aqui, ele achou que a arma estivesse quebrada e ele teve uma sensação assim de que, nossa, talvez eu não precise fazer isso. Só que ao mesmo tempo veio aquela sensação, mas se eu não fizer, se eu pelo menos não tentar aqui fazer, a Judith vai me bater muito e eu não quero passar por isso de novo. Ele continuava com o pensamento de que a arma iria falhar novamente. Ele queria, assim, sei lá, gente, né? A cabeça de uma criança de 10 anos nesse momento, ele tenta explicar o que ele estava sentindo. Era um misto de, eu acho que a arma não vai disparar, porque ela já deu problema na primeira vez, mas ao mesmo tempo ele tinha que tentar mais uma vez para poder dizer para Judith, eu tentei 2 vezes e não deu certo, não me bata, eu não quero apanhar. Em algum lugar da cabeça dele, ele achou que ele não tiraria a vida do pai, que isso não ia acontecer, sabe? É muito confuso esse momento pra gente aqui, né, pra gente julgar, mas estamos falando de uma criança aqui de 10 anos, né? Com todo esse histórico que eu falei aqui pra vocês. Então, ele puxa o gatilho mais uma vez e dessa vez a arma funciona. Ele disse que ele viu o pai dar o último suspiro e nessa hora foi quando ele começou a se desesperar, né? Que na verdade foi algo rápido. Ele disse que em questão de segundos, de repente, não tinha mais nada. O pai já não estava mais ali. O Corey disse que ele só queria saber naquela época o que ele sabia agora. Ele queria ter sido forte o suficiente. Ele queria ter contado para alguém. Ele queria ter dito não a Judith. Ele disse que ele queria muito isso, mas ele se lembra do quanto ele não conseguia fazer isso. Depois que ele cumpre essa instrução da Judith, ele ligou pro 911 e foi basicamente aquilo que eu contei para vocês. Ele se lembra do quanto a Judith também encenou ali, né? Quando ela chegou, ela chorou, ela agiu como se ela não soubesse que aquilo ia acontecer. Isso foi bastante assustador pro Corey também. Quando os detetives estavam por perto, ela tentava confortá-lo, ficava abraçado com ele, como eu já relatei aqui, mas depois ela simplesmente não ligava pro Corey, porque afinal ele tinha feito o que ela tinha pedido. Ele tinha cumprido o plano que ela tanto queria. E lembrando aqui, né, gente, talvez não fique tão claro, ele acreditou em toda a história que a Judith contou pra ele. Ele acreditou que o pai tinha câncer, que o pai ia morrer daqui a alguns meses. E que era realmente um plano que o pai tinha bolado junto com a Judith, para que a família ficasse com dinheiro, para que tudo desse certo. E já que o Robert ia morrer mesmo, ele estava pensando no bem da família. Então, ele acreditou em toda essa história. E só para que fique bem claro também, o Robert nunca fez esse plano, tá, gente? O Robert nunca soube, o Robert nunca teve câncer. Isso tudo saiu da cabeça da Judith, apenas dela. Mas, como eu disse, o Corey, ele acreditava nessa história. Então, uma das coisas que a Judith falava pro Corey é que tudo o que tinha acontecido naquele dia tinha sido um evento de misericórdia. Ela dizia que tudo que o Corey fez foi para evitar uma morte muito mais dolorosa para o pai, que seria num hospital com uma internação muito prolongada, com muitas dores, e que ele perderia a vida de uma forma muito dolorosa e muito demorada. E que o que ele fez foi algo que o pai nem sentiu, porque ele estava dormindo, e que foi o melhor para o Robert. Então eram essas palavras aqui que a Judith usava para acalmar o Corey. E para ele achar que ele tinha feito uma boa coisa. Ele também relata que muitas vezes, óbvio, ele chorava porque o pai tinha falecido, né? Ele sentia muita falta do pai. E aí, depois de um tempo, ela já falava para ele assim, nem começa a chorar, nem começa, porque o que foi feito tinha que ser feito e é isso. E no dia seguinte, aqui a morte do Robert, o que vocês acham que a Judith fez, gente? No dia seguinte, ela foi até a seguradora para resgatar o seguro de vida. E aqui as fontes divergem um pouquinho, porque em algumas fontes diz que esse seguro de vida, né, do Robert tinha a Judith como beneficiária, mas pelo que eu entendi a maioria fala que o beneficiário era o Corey, né, o filho. Só que o Corey tinha 10 anos, ele não poderia administrar esse dinheiro e quem era responsável agora pelo Corey era a Judith. Eu não entendo, gente, de seguro de vida, eu não sei como funciona, eu tô repassando o que eu vi nas fontes e como era aqui nessa época nos Estados Unidos. Mas o que aconteceu é que a Judith conseguiu colocar as mãozinhas dela
nesse dinheiro. E era um valor de $500 mil. Porque às vezes eu penso assim, se o seguro estava no nome do filho, às vezes o filho não teria que completar a maioridade para começar a usar esse dinheiro, ou alguém realmente que está responsável pelo menor pode usar o dinheiro. Não sei, gente. Escrevam aqui embaixo. Eu não consegui essas informações de como era aqui nesse caso, e muito menos eu entendo de seguro de vida aqui no Brasil, né? Mas assim, só para vocês entenderem que a dinâmica foi essa, que a Judith, ela precisava do Corey para colocar a mão nesse dinheiro, entendeu? Então, talvez tenha sido algo pensado já lá desde trás, lá quando ela adotou o Corey. Bom, logo depois que ela põe as mãos nesse dinheiro, ela começa a comprar várias coisas. Ela comprou carros novos, joias, móveis. Ela também comprava várias coisas pro Corey, como uma forma de comprar ele mesmo, sabe? Assim, de fazer com que ele não reclamasse dessa nova situação. E isso foi durando aí nos próximos anos, né? O Corey continuou morando com a Judith, ela continuou gastando esse dinheiro. E segundo o Corey, a vida até melhorou um pouco para ele, né? Durante um tempo ela não foi violenta com ele, nem nada. Ele se lembra que a Judith deu a ele um carro esportivo, só que ele não podia dirigir, ele não tinha tirado a carteira ainda, então ele só podia ficar admirando lá o carro. Às vezes ele voltava da escola, ficava lá olhando o carro, tirando foto com o carro e não via a hora, né, de poder dirigir. Só que quando ele estava prestes a tirar a carteira, a Judith vendeu o carro. Conforme o Corey foi ficando mais velho, as coisas começaram a mudar, e isso também porque o dinheiro começou a acabar. Ele ali com 17, 18, ele começou a se rebelar mais, ele respondia mais a Judith. E ela voltou a ser violenta com ele nessa época, mesmo ele estando ali já com 17, 18 anos. Ele relata algumas surras que ela deu nele nessa época. E em uma dessas vezes ele decide que era a gota d'água. Ele não ia mais aceitar esse tipo de tratamento, ele aceitou a vida inteira. Então ele sai de casa. Ele vai para casa de um amigo. Eu não sei se ele contou para a família do amigo o que estava acontecendo em casa, que ele estava brigando com a Judith, mas a família desse colega dele, desse amigo, deixa o Corey morar nessa casa por algum tempo. Então ele fica morando na casa do amigo. Só que a Judith, ela ficava rondando a casa, ela queria que o Corey soubesse que ela estava por perto, que ela sabia o que ele estava fazendo, e isso tudo era um medo gigantesco que a Judith tinha do Corey um dia abrir a boca e falar do plano, né? Que até esse momento aqui, gente, até o Corey entrar na adolescência, ele ainda acreditava que era verdade. Ele ainda achava que o pai estava com câncer e tudo mais. Ela muitas vezes abordava o Corey quando o Corey estava saindo e voltando da casa onde ele estava morando agora, né, na casa dos amigos. Ela chegou a falar para ele assim, olha, se você falar para alguém o que aconteceu, eu vou mostrar a fita onde tem tudo gravado. Ela disse que quando aconteceu o incidente lá, né, do Corey atirar no pai, ela falou pro Corey que ela tinha colocado uma câmera escondida lá para registrar tudo. E que na gravação aparecia nitidamente que o pai estava dormindo, que não teve, né, aquela história que ele contou para a polícia, que foi um acidente, que ele estava ensinando a manusear a arma e todas essas coisas. O que é uma mentira, tá, gente? Não tinha essa câmera escondida. Ela só tá tentando ameaçar aqui o Corey porque ela tá com muito medo. Só que, mais uma vez, o Corey acreditou na Judith. Ele realmente achava que ela tinha como colocá-lo na prisão. E ele não queria ficar preso o resto da vida. Agora, esse é o medo do Corey. Ainda ser preso pela morte do pai, agora, depois de muitos anos. E não ser mais uma pessoa livre. O Corey, ele também disse nesse documentário que os anos seguintes, né, depois do que aconteceu com o pai, ele percebeu que a Judith parecia que estava querendo que um acidente acontecesse agora com o Corey, sabe? Se é que vocês me entendem. Porque ele disse que ele se lembrava de várias ocasiões que a Judith o incentivava a fazer coisas perigosas, como, por exemplo, subir em locais muito altos e pular para ver se de repente acontecia alguma coisa com ele. Teve uma vez que ele tava com uma fantasia de Halloween dessas que cobre todo o rosto, assim, que você quase mal consegue respirar. E ela o empurrou em um lago enquanto eles estavam andando ali na rua, assim. Parecia que ela realmente queria que ele se afogasse, né? Que acontecesse uma outra tragédia na família. Bom, mas foi aqui quando o Corey estava ali com 19 anos que ele começou a questionar várias coisas. Ele começou realmente a questionar se o pai estava com câncer, se aquele plano realmente existiu,
ou se ele foi manipulado durante todos esses anos e muito manipulado quando ele era criança, para que ele cometesse aquele ato. Ele disse que ele começou a ter vários pesadelos, e vários pesadelos era com o pai. Ele falou que nessa época também ele tentou tirar a própria vida 27 vezes, porque ele não queria mais viver sabendo que ele tinha tirado a vida do próprio pai. Então, algumas vezes ele tentou tomar vários remédios, ele se deitava no trilho do trem. Ele disse que ele fez isso várias vezes, de deitar lá no trilho do trem e ficar esperando o trem passar. E ele disse que sempre na última hora acontecia alguma coisa, ele sentia alguma coisa que ele saía nos últimos segundos ali e não acontecia, né, essa tragédia. E foi aqui aos 19 anos que aquela redação aparece, né? Aquela atividade no colégio, né, no ensino médio, para que ele escrevesse algo que ele se arrependia muito ou algo que ele nunca contou para ninguém. Nessa redação, ele contou basicamente tudo que eu relatei agora aqui para vocês, né? Todos esses anos convivendo com essa mulher e o que realmente aconteceu naquele dia. Bom, quando o professor ou professora, não sei exatamente, leu essa redação, assim, foi algo aterrorizante ler tudo aquilo que o Corey estava relatando, né? Assim como vocês ouvindo isso. E imaginem que ele deu muito mais detalhes do que aconteceu, né? Eu não posso ser tão gráfica aqui, apesar que nem precisa, né? Porque a gente já se sente muito mal com o que eu relatei aqui. A primeira coisa que esse professor fez foi falar com o Corey. Então, primeiro, ele chamou o Corey para uma conversa e ele disse que ele estava disposto a ajudá-lo e se o Corey aceitava essa ajuda. Ele não queria que tudo aquilo morresse naquela redação apenas, né? Aquilo precisava ser dito e precisava ser resolvido. Então, o Corey concorda e esse professor chama alguns policiais ali até o colégio para que eles conversassem com o Corey. Para o Corey foi um momento de alívio. Ele disse que ele não sabe se ele seria capaz de dizer isso para alguém, mas escrever foi um pouco mais fácil e que ele estava muito feliz de ter escrito tudo aquilo na redação. E que sim, era a primeira vez que ele estava relatando tudo o que aconteceu. Ele nunca tinha falado disso com ninguém. Bom, quando o Corey, então, fala com os policiais, ele conta toda a história novamente. Ele disse que sim, que ele tirou a vida do pai, mas que foi um plano da Judith, que ela o forçou a atirar e a matar o seu pai. Ele contou exatamente tudo que eu relatei para vocês, como que ela ajudou a organizar as coisas, ela que colocou a arma lá na lavanderia, e tudo que ela disse para ele contar no 911, né, todas aquelas histórias. Ele contou do câncer também, que ele acreditava que o pai estava com câncer, e enfim, todas essas histórias que saíram da boca da Judith. Quando ele terminou de falar com os policiais, ele disse que ele tinha certeza que ele iria preso. Ele estava aliviado, que ele tinha contado tudo, mas ele achava que ele ia preso. Afinal, né, ele participou de tudo isso. Só que os policiais falaram para o Corey que eles não estavam ali para prendê-lo, e sim para buscar a ajuda dele, porque eles queriam prender a Judith. E para que isso acontecesse, eles precisavam reunir a maior quantidade de provas, e a prova maior aqui era o relato do Corey. O Corey disse que quando ele ouviu aquilo dos policiais, foi a melhor sensação que ele tinha tido na vida, que ele se sentiu como um novo homem, que agora ele não mais precisava ficar se escondendo, que ele não precisava mais se preocupar com a Judith e que ele podia viver uma nova vida. Foi realmente um grande alívio. A Judith logo foi chamada para interrogatório e ela estava assim abismada com as coisas que o Corey estava falando. Ela negou qualquer envolvimento na morte do Robert. Ela insistiu que o Corey estava fabricando toda essa história. Só que nessa altura aqui os investigadores já estavam convencidos de que ela estava totalmente envolvida e eles queriam continuar com essa investigação. Então, em março de 2013, a Judith foi presa e ela foi acusada de homicídio agravado, fraude de seguros e expor criança ao perigo. A Judith, obviamente, ela pagou um bom advogado e o advogado tem que fazer a parte dele, né? Então, esse advogado tentou trazer provas de que a história do Corey não era verdadeira, que ele nunca sofreu essas violências na mão da Judith, nem nada. Então, para provar isso, por exemplo, ele falou que tinham várias fotos do Corey na escola e que ele parecia bem, parecia uma criança feliz e que ele estava vestindo shorts e camiseta e de manga curta e não como ele disse que ele ia de manga comprida, gola
alta e que não tinha nada naquelas fotos que indicasse que a criança ali, no caso, né, o Corey, estava sofrendo uma violência em casa. O advogado também disse que o Corey tirou a vida do Robert porque ele quis. E principalmente porque ele tinha um motivo. E esse motivo era que o Robert iria mandar o Corey para uma escola militar. E ele não queria, então ele foi lá e tirou a vida do pai. Só que esses argumentos não adiantaram muita coisa, porque apesar de tudo isso, a Judith foi considerada culpada. E ela foi condenada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Um pouco antes da sentença ser lida, a Judith pôde falar e ela basicamente repetiu o que o advogado disse, né? Falou que o Corey tirou a vida do pai por vontade própria e todas essas coisas. E o Corey, ele também falou nessa audiência de sentença. O Corey, então, disse que depois de tudo que a Judith tinha feito, ela estava encarando o que ela merecia. E que, nesse momento, ele estava quebrando anos de abuso e negligência. Só que, minha gente, a Judith não desistiu. Não, ela recorreu dessa condenação. Ela acreditava que ela tinha que ter uma chance de um novo julgamento, porque basicamente esse primeiro julgamento se baseou na história apenas do Corey, não tinha outras evidências. Só que esse novo julgamento acabou não acontecendo porque rolou aqui um acordo. Vamos lá. Rolou um acordo chamado Apelo de Alford. E esse apelo de Alford, eu acho que eu já falei pelo menos nos 2 ou 3 casos aqui do canal, que agora eu não vou me lembrar exatamente, mas é basicamente assim, a pessoa fala que ela é inocente, mas ela entende que se ela fosse a julgamento, muito provavelmente ela seria condenada e seria culpada, porque existem evidências suficientes para que pensem isso dela. Tô explicando de uma forma bem simples aqui, né? Mas eu posso ler aqui para vocês uma definição. O apelo de Alford é um termo legal que se refere a um tipo de alegação em casos de tribunais criminais, quando um réu entra com um apelo para que eles mantenham a sua inocência, mas reconhece que a acusação tem provas suficientes que provavelmente resultará em uma condenação se o caso fosse a julgamento. Então foi basicamente isso que aconteceu com a Judith e na verdade ela saiu ganhando com isso, né? Porque vocês se lembram que no primeiro julgamento ela foi condenada à prisão perpétua, né? Sem possibilidade de liberdade condicional. Mas agora que ela fez esse acordo, ela foi condenada a 10 anos apenas de prisão. E nesses 10 anos, eles já descontavam aí os anos que ela já estava encarcerada, né? Que foi esse período entre o primeiro julgamento e até o apelo. E eu sinto informar para vocês, porque eu sei que essas coisas dão bastante raiva na gente, né? Mas a Judith já está livre. Ela saiu da prisão em 2023 e depois que ela foi libertada, não se sabe mais nada da vida dela. Eu procurei, não tem nada e em vídeos mais recentes que falam desse caso, só dizem que ela foi libertada, mas realmente não se tem mais notícias dela. Nesse documentário, que foi o que eu usei mais para fazer aqui esse vídeo para vocês, que o Corey fala bastante, era muito antes de 2023, né? Então, ela estava presa ainda. E o Corey, ele falava do medo que ele tinha quando chegasse essa data, né? 2023, e que ela sairia em liberdade. Ele comentou na época que 10 anos era como um tapa na cara dele, né? Considerando tudo que ela fez com ele e que tudo isso resultou na morte do pai, né? Do Robert. E ele tinha muito medo quando a Judith saísse de que ela quisesse uma vingança contra ele. Na época do documentário, o Corey já tinha um filho, então ele disse que ele temia muito pelo filho e pela própria vida também, mas que ele ia seguir e que a vontade dele agora era ser para o filho o que o pai não teve a chance de ser, né? Porque o pai ficou com ele até os 10 anos, né? É pouco tempo. Ele espera muito dar orgulho para o filho, né? O orgulho que ele sempre sentiu do pai. Ele também questiona muito o que aconteceu com ele. Ele diz assim que ele acha que a vida não é justa e que ele não entende por que isso aconteceu com ele. Por que ele teve que passar por tudo isso. Mas ele diz também que contar a história dele agora, né, que ele criou essa coragem para falar, dá para ele bastante alívio. Mas ele também disse que ele só contou 85% da história, que tem muita coisa que ainda
ele não quer contar, que ele prefere esconder. No começo do documentário, né, ele já fala, assim, que ele não quer ser conhecido como o homem que tirou a vida do seu próprio pai. Ele fala que é algo bastante difícil para ele digerir. E ele tá falando meio que pra equipe que tá gravando ele, né? Ele fala assim, eu sei que nenhum de vocês aqui tá me julgando pelo que eu fiz, mas que ele tem esse medo, sabe, de ser julgado pelas pessoas. Ele também manda uma espécie de um recado para ele quando era criança. Ele fala o seguinte, abre aspas, se eu pudesse falar com aquele garotinho, eu diria para ele correr e nunca olhar para trás. E se ele não pudesse correr, para gritar e não parar até que alguém viesse. Fecha aspas. Ele também fala, achei até bem forte isso, porque ele diz que ele não gosta de chorar. Porque ele fala que quando ele chora, ele se sente melhor, mas ele se sente culpado de se sentir melhor, sabe? Então ele não gosta de chorar. Ele fala, obviamente, que ele queria que o pai ainda estivesse aqui todos os dias, né? Ele pensa no pai todos os dias e que ele não pensaria 2 vezes se ele tivesse a opção de trocar de lugar com o pai. Bom, eu fui pesquisar mais sobre o Corey nos dias de hoje, né? E aparentemente ele leva uma vida feliz na medida do possível. Ele é ativo nas redes sociais, ele tem Instagram, ele tem Facebook. A última postagem do Instagram dele, se eu não me engano, é de fevereiro, agora. Pelo que dá pra entender, ele teve um filho alguns anos atrás, ele até menciona esse filho no documentário. Mas hoje em dia ele tem uma nova namorada e essa namorada tem um casal de filhos. Eu acho que esses filhos não são dele. E aparentemente parece uma família super feliz, assim, vários momentos felizes, várias fotos bonitas. Ele se declara muito para a namorada e para os filhos dela também. Ele chama todos de família. Enfim, parece que ele tá conseguindo viver, né, conseguindo superar o que aconteceu. Ele posta também no Instagram, eu vi algumas fotos do pai, né, ele fala o quanto ele sente saudades do pai, tem fotos dele com o pai pequeno também. E assim, tem algumas pessoas que acreditam que o Corey inventou tudo isso. Tem pessoas que falam que a Judith é inocente. Eu não sei, gente, se eu acredito nisso. Vou dar agora a minha opinião. E, obviamente, vocês podem ter a opinião de vocês nos comentários. Eu não acredito muito nisso, porque... Não sei. Os documentários, e não foi só nesse documentário, eu vi algumas entrevistas também que o Corey fala de tudo que aconteceu na vida dele. Não me parece que ele tá mentindo. Ele sente muito fundo tudo que ele passou, sabe? É um choro realmente de muita dor. Ele dá detalhes, assim, terríveis. Aparecem aquelas gravações, por exemplo, né, dele quebrando brinquedo, dele triste falando pra Judith, não, eu estou feliz, eu estou me divertindo. E ele tá completamente abatido. Tem o lance do seguro, que pra mim, assim, gente, nada grita mais culpado do que uma pessoa, no dia seguinte da morte, vai lá recuperar o seguro de vida, sabe? Então, pra mim, isso diz muito da Judith. Deixem aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso. Mas, o que eu queria deixar nesse final de vídeo aqui, gente, é que a gente nunca sabe com quem a gente tá se envolvendo. E a gente tem que sempre tomar cuidados extras nesse momento. Esses cuidados devem ser ainda maiores quando tem uma criança no meio. O Robert, infelizmente, não percebeu a pessoa com quem ele estava se envolvendo, e isso, obviamente, pelo poder aí de manipulação da Judith em cima dele e em cima do Corey. Ela sabia como esconder as coisas, ela sabia como agir de forma diferente ali para cada um. Ela provavelmente se aproveitou de uma criança já fragilizada, que sentia muito a falta da mãe. E pelo que eu entendi, a mãe realmente abandonou os dois, né? Então isso é muito doloroso para uma criança. Foi muito baixo o que ela fez, né? Se aproveitar do Corey dessa maneira. E outra coisa que eu queria mencionar aqui é pra gente prestar atenção nas crianças. Eu sempre falo isso, já falei isso em vários casos, né? No que as crianças dizem, mas também no que elas não dizem. Quando elas estão quietinhas, quando elas mudam de comportamento, sabe? Quando você percebe que tem alguma coisa que não tá muito legal com aquela criança, ela tá agindo diferente. Assim, a criança, ela precisa sempre confiar ali no adulto que tá cuidando dela, né? No pai, na mãe, ou em quem tem o amor ali pelaquela criança. No caso de hoje, foi bastante complicado pro Corey, eu imagino, porque ele conheceu a Judith com 4 anos, 4 para 5 anos. E é uma idade realmente que você começa a entender
em quem você pode confiar, em quem gosta de você, quem não gosta, em quem você gosta de brincar, quem você não gosta, sabe? Então é uma idade bastante importante. E ali ele tinha o pai um pouco distante, porque o pai trabalhava muito. Não tô culpando o pai por isso, porque era a forma do pai demonstrar amor ali, né? Conseguir dinheiro para sustentar a casa. E a outra pessoa que estava ali com ele, o outro adulto que estava com ele, era a Judith, que minou qualquer possibilidade dele confiar em alguém, de ele confiar e contar para um adulto o que estava acontecendo, sabe? Então são muitas coisas aqui para analisar. Obviamente eu não sou nenhuma especialista, né? Mas eu fico sempre muito pensando na situação, porque, de novo, esse é um caso que é muito mais fácil a gente julgar do porquê a criança não fez isso, não fez aquilo, mas a gente tem que pensar realmente como essa criança foi criada e o que ela foi construindo desde o momento que ela conheceu a Judith. Desde o momento que ele viu ela e ele achou ela legal, achou ela cuidadosa, ela era amorosa com ele e, de repente, ela mudou, né? E ele não tinha mais para onde correr. Eu fiquei muito triste de ouvir essa história quando eu ouvi lá pela primeira vez. Eu lembro assim que eu falava assim, gente, não é possível que uma pessoa faz isso com uma criança. E eu tenho 2 sobrinhos, né? Acho que a maioria de vocês sabe. E eu não consigo imaginar eles passando por algo nem perto disso, assim, passando por esse tipo de violência na mão de alguém. Me revolta, assim, eu fico enjoada de saber que uma criança passou por tudo isso. E ainda se a gente for pensar, gente, que deve ter crianças passando por isso nos dias de hoje. Ai, tem pessoas horríveis nesse mundo, assim, eu temo muito sempre pelas crianças. Mas enfim, gente, esse caso é triste, eu nem sei muito o que falar aqui no final. Eu espero só que o Corey seja feliz, né? Que ele consiga ser feliz na medida do possível. Muito obrigada por terem ficado até o final do vídeo para escutar a história do Corey. Quero muito saber a opinião de vocês. Vamos agradecer os nossos membros queridos do Na Sala da Minha Casa, esses nomes que estão na tela. Muito obrigada, membros patrocinadores, Aninha Ito, Gabriela Rocha, Beatriz Sader e a Márcia Yates. Obrigada, meninas. Vocês já sabem, tem link dos membros aqui na descrição, tem link de sugestão de casos, né? Eu quase não tenho falado isso, mas tá lá na descrição também. Muito obrigada, gente, novamente. Eu espero que vocês gostem desse mês de maio e eu espero mais ainda que eu consiga entregar tudo que eu planejei. Eu espero muito que eu consiga. Então a gente se vê em breve em um próximo vídeo. Um beijão, se cuidem e uma ótima terça. Ah, tem 2 vídeos aqui para você assistir, tá? E se você não se inscreveu, minha fotinho tá aqui para isso. Se inscreve agora no canal, vem fazer parte da família. Um beijo!